Olá, tudo bem? Qual a importância que você dá à família? Sim, e principalmente o que eu estou dizendo aqui é a família tradicional, a família segundo a Bíblia. É isso que eu estou dizendo aqui. Se você dá importância a esta família e você tem aquele desejo de auxiliar no desenvolvimento, na bênção da família, conforme os parâmetros bíblicos, está aqui o nosso curso de pós e aconselhamento pastoral e o tema desta aula, desta matéria aqui é o aconselhamento pastoral familiar, pais e filhos. Não é fácil mesmo criação de filhos. Não é fácil mesmo colocar-se como pai, como mãe, nesta presente era e dizer sim, eu quero princípios cristãos para os meus filhos. E é aí onde entra o nosso papel como conselheiros pastorais, de auxiliar essas famílias. Como podemos ajudar pais, filhos, casais, para que possam juntos formar aquela unidade bíblica que a palavra de Deus nos garante que há sim felicidade, bem-aventurança, né? Como diz lá no Salmo 127, Salmo 128, a bem-aventurança da família. Quer aprender a auxiliar, a aconselhar famílias nesse circuito pais e filhos? Eis aqui um curso que eu quero apresentar apenas os títulos, o que nós vamos tratar nesse curso. Logo de cara, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre a criança e suas necessidades básicas. Segundo o Dr. Drescher, existem 7 necessidades básicas da criança que precisam ser atendidas. Não são desejos, são necessidades básicas. E que nós, como conselheiros, podemos ajudar sim os pais a perceberem essas necessidades e atenderem melhor essas necessidades. E se atendermos a criança, ajudá-las a perceber essas necessidades e deixarem-se ser atendidas pelos pais. Quais são elas? Nós vamos explicar cada uma delas aqui nesta matéria. É elogio, disciplina, Deus e outras mais. Depois nós vamos falar sobre a criança e suas boas maneiras no segundo tópico. Ensinar boas maneiras para a criança ajuda a ter uma boa personalidade, a viver bem em sociedade. Quando crescer, aprende a ter boas maneiras. Não, porque aí a personalidade já está formada. Então nós podemos ajudar como conselheiros os pais a ensinarem essas boas maneiras. Quais são as boas maneiras principais e como auxiliar os pais a falar sobre elas à criança, ou nós como conselheiros falarmos à criança, ao pré-adolescente. No terceiro tópico, vamos falar sobre a criança e sua transição físico-mental, que é a puberdade. Pais de teens, teenager, os adolescentes. Como eles procuram ajuda pastoral, não é? Porque fica complexo, é aquela idade, aquele momento onde não sou mais criança, mas ao mesmo tempo querem coisas e fazem coisas parecidas com criança. Sou adulto, eu quero ser adulto, mas quando a gente exige algo da adultez, não, calma, eu também não sou adulto, assim, tá exigindo demais. Como é que faz e deixa os pais malucos? Ao mesmo tempo, fala, eu não quero ser igual a todo mundo, eu quero ser diferente, mas se junta com grupos que é todo mundo igual, parece uma fábrica de salsichas, da mesma cor, do mesmo sabor, do mesmo tamanho. E aí, como é que vai auxiliar os pais nessa idade, quando as crianças deles chegam nessa idade de pré-adolescência e adolescência, as mudanças físicas, hormonais, como nós, como conselheiros, podemos ajudar também esses adolescentes? Nós vamos tratar disso aqui também. Depois nós vamos para a criança e o convívio familiar. Como auxiliar essa criança a ter um melhor convívio na família? Porque se ela não aprender a conviver com a família corretamente, que é a célula máter da sociedade, ela vai conviver de maneira deformada também na sociedade, na igreja, na escola,
e daí por diante. Então nós vamos ensinar você como conselheiro a tratar desse assunto para que essa criança aprenda a conviver em família. Que é ali que ela vai levar esses comportamentos aprendidos para a sociedade. E vamos auxiliar também os pais, ensinar aqui a auxiliar os pais a ajudar a criança nesse convívio. Depois nós vamos trabalhar aqui num tópico sobre o que a Bíblia diz sobre a criação de filhos. Porque o nosso curso aqui, ele é bíblico, ele é pastoral, ele é cristão. Então nós vamos mostrar aqui que apesar de nós usarmos sim algumas ajudas de teorias psicológicas, filosóficas e daí por diante, a nossa base é a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre criação de filhos? Porque o conselheiro pastoral, ele precisa da Bíblia para fazer o seu aconselhamento. E o que a Bíblia fala sobre isso? Nós vamos ensinar aqui os fundamentos do que a Bíblia diz. Aí nós vamos passar para um tópico que fala sobre as causas dos problemas na criação dos filhos. Tá com tal problema, mas qual foi a causa? O problema é o efeito. Mas qual foi a causa? Porque aí, quem sabe, dá pra gente auxiliar os pais a, isso aqui pode causar aquilo lá, o efeito é aquilo lá, ó. E dá para nós ensinarmos ali, orientando os pais e orientando também a criança, se assim pudermos, o adolescente. Tá, Júnior, agora já aconteceu, já deu o efeito final. Aí vem o outro tópico, que é os efeitos dos problemas da criação dos filhos. Digamos agora que nós vamos atender a questão já depois que já aconteceu. Quais são os efeitos? E como ajudar os pais e a criança e ou adolescente a saberem trabalhar esses efeitos para que possam ressignificar isso que aconteceu, o que está acontecendo e voltarem aos parâmetros bíblicos sobre criação de filhos. Tá. Aí depois nós vamos para um outro tópico que vai falar sobre o aconselhamento e os problemas na criação dos filhos. Tá. Nós trabalhamos sobre os efeitos dos problemas e agora e os problemas. Agora já aconteceram vários problemas. Como que o aconselhamento pastoral vai entrar para ajudar a elaborar bem os problemas? Já aconteceram os resultados, já aconteceram os efeitos, os problemas já estão aí, ó, já aconteceram. E agora, como nós vamos auxiliar os pais a resolverem esses problemas, a assumirem a responsabilidade do que é a responsabilidade deles e os filhos a assumirem suas responsabilidades? Aí nós vamos explicar isso. E aí vamos fechar aqui com o último tópico, falando sobre como evitar maiores problemas na criação dos filhos. Como seria importante se nós tivéssemos uma sociedade, uma igreja, uma família que se precavesse de maiores problemas, não é? Então, eu vou mostrar aqui como o conselheiro pastoral pode ajudar a se precaver de maiores problemas. Tem como? Ah, tem. Tem algumas formas que nós estamos indicando aqui para que possamos usar aquela frase antiga, né? É melhor prevenir do que remediar. E é verdade. Como é que nós podemos auxiliar esses pais, essas crianças, esses adolescentes a prevenirem maiores problemas? Vem aqui, nessa nossa plataforma, fazer o curso Aconselhamento Pastoral Familiar, Pais e Filhos. E você vai entender isto e um pouquinho mais. Até lá!